Olá, meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Estamos de volta aqui. Vamos falar de questões, né? Vim falar aqui de uma questão específica que a VUNESP fez recentemente. Não é tão recentemente assim, mas num dos últimos concursos para nível médio que ela fez, de um assunto que estará na sua prova. Olha que, olhando assim a questão, você até poderia ser levado a pensar que é uma coisa muito difícil. Porque a VUNESP tem mudado o perfil da sua prova para colocar histórias, para colocar ali todo o desenvolvimento de um processo para depois você responder. Por isso, inclusive, que eu, quando dou as aulas, eu trago exemplos, eu trago informações, porque por vezes esses exemplos que foram ditos, por vezes eles podem ser reproduzidos em questões, tá bom? Então essa é a importância. E por isso, como já falei em algumas oportunidades, não adianta hoje em dia a pessoa só estudar por questões. Só estudar. Ah, não, eu vejo aí muito maluco aí dizendo, não, eu parei de ver videoaula e agora só faço questões e tal. Não vai dar certo. Quando que essa pessoa passou? Passou no quê? Passou em que posição? Como que ela passou? É mentira que a pessoa só fez questões. Não tem como a pessoa passar só fazendo questões. Ah, precisa de questões, professor? Claro que precisa, é lógico, mas só questões não existe isso. Por quê? Porque o perfil da banca VUNESP não é mais aquela coisa de uma perguntinha boba e você decorar a resposta. Tipo assim, de você decorar citação por edital é uma citação ficta. Cara, esse tipo de coisa não vai cair mais. Se cair, que bom, que ótimo, mas o que a VUNESP tem feito é se aproximado muito, tanto da Fundação Carlos Chagas como da Fundação Getúlio Vargas, de trazer histórias que vão ser contadas. Então vamos ver aqui a questão. Kátia contratou Josué para a construção de uma piscina em sua casa de campo e para o serviço efetuou o pagamento de 30 mil reais. Então ela pagou 30 mil reais por esse serviço. Passado o prazo estabelecido para a conclusão da obra, Josué sequer tinha iniciado a construção. Por enquanto, informações completamente irrelevantes. Você vai perceber. Kátia, inconformada, propôs ação de obrigação de fazer em face de Josué. Então a Kátia pagou para o cara, para o Josué não fez o que tinha que fazer e ela entrou com uma ação contra ele. Até aí, não muda em nada aquilo que a gente vai responder, visando a construção da piscina contratada. Então ela entrou com uma ação para forçar judicialmente o Josué a construir a piscina. Claro, você já recebeu, né? Então ele tem que construir realmente. A ação foi julgada procedente, condenando Josué à construção da piscina e ao pagamento de indenização por danos morais. Então o Josué foi condenado em duas coisas. Ele foi condenado a construir a piscina e também a pagar para a Kátia indenização por danos morais. Coisas importantes aqui. Se o Josué foi condenado, uma coisa que você já tem que se lembrar é a seguinte, e é aqui que está o cerne da resposta para essa questão. Se o Josué foi condenado, significa que se ele não gostou da sentença, a ação foi julgada procedente. Então a sentença contra ele foi julgada procedente. Se ele não gostou da sentença, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um recurso que se chama apelação, num prazo de 15 dias. Então esta é a imagem, este é o cenário ideal. Então a ação foi julgada procedente, condenando Josué à construção da piscina e ao pagamento da indenização. No dia seguinte, ao da publicação da sentença, veja, a gente falou agora que o prazo para recurso é o prazo de 15 dias, do recurso de apelação, né? No dia seguinte, ao da publicação da sentença, o Josué iniciou a construção da piscina e realizou o depósito integral dos valores relativos à condenação. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que Josué, e aí veja só, o que você precisa saber aqui, ou o que o seu examinador estava avaliando de você aqui. Tudo isso aqui é uma história bobinha que foi contada, mas qual é a importância de tudo isso? Para você chegar na parte final. Então quando você tiver uma questão muito grande assim, de verdade, minha sugestão, comece pela parte final. A ação foi julgada procedente, condenando Josué, depois você volta aqui e, claro, leia todo o enunciado, mas aqui a resposta já estava basicamente no final, né? Então veja só, o Josué foi condenado, ele tinha 15 dias para apelar, mas ele não apelou. Por quê? Por que ele não apelou? Porque já no primeiro dia, depois que essa sentença foi publicada, ele já cumpriu aquilo que ele tinha sido condenado. Ele já começou a construir a piscina e ele já fez o depósito integral dos valores de danos morais. A pergunta é a seguinte, e esse cara, o Josué, ele foi condenado. No primeiro dia, depois que saiu a sentença, ele já vai lá e já faz tudo? A pergunta que a gente faz é a seguinte, ele pode recorrer? Porque veja, se ele foi condenado, a princípio ele poderia recorrer com o recurso de apelação. Só que depois a própria questão traz pra gente uma outra coisa. A própria questão diz assim pra gente, olha, ele foi condenado, mas
No dia seguinte, ao dia da publicação da sentença, ele começou a construção. E aí a pergunta é a seguinte: será que esse cara que foi condenado e já cumpriu tudo que a sentença dizia, será que ele tem a possibilidade de ainda recorrer? Porque, veja, seria um tanto quanto contraditório, né? Porque ele vai chegar lá no tribunal, na segunda instância, e o tribunal vai perguntar para ele: escuta aqui, ô Josué, mas cara, por que você quer recorrer para diminuir o valor de 30 mil, sendo que você já depositou tudo, ó, depósito integral, você já depositou tudo? Ô Josué, escuta aqui, por que você quer recorrer para não fazer o serviço na piscina, sendo que você já começou a construir a piscina? Então, nesse caso, nós estamos diante de uma situação que, muito embora fosse possível o recurso de apelação num prazo de 15 dias, a partir do momento em que Josué faz o pagamento e começa a construção da piscina, ou seja, começa a cumprir exatamente tudo o que estava na sentença da primeira instância, mesmo ele podendo recorrer, ele já preferiu cumprir a condenação. Neste caso, Josué não pode recorrer. Por quê? Porque ele praticou um ato incompatível com a vontade de recorrer. Esse é o ponto. Então a resposta para isso aqui é você entender algumas coisas. O Josué foi condenado, ok, ele poderia, qual é o recurso cabível? Ele poderia apelar, ok. Só que existe uma condição para que ele faça a apelação. A gente até viu nas aulas condições, por exemplo, relacionadas ao preparo, a gente até já viu. A gente viu condições relacionadas ao recolhimento de custas. A gente viu também questões relacionadas à intimação deste apelante, desta pessoa que está fazendo a apelação, para que, se ela não tem as custas todas recolhidas, vai ser aberto para ela um prazo de 5 dias para complementar as custas, ou se ele não fez depósito nenhum de custas, o que ele vai fazer? Ele vai ter um prazo para depositar em dobro. Você lembra de tudo isso, né? Mas veja, a questão aqui envolve esse conhecimento, que além de tudo isso, além de ser possível a apelação, existe uma coisa muito importante. Qual é? O Josué pode apelar, mas ele não pode apelar se nós estivermos diante de uma situação em que ele praticou sem reserva, sem ressalvas, sem fazer nenhum tipo de exceção, sem mencionar nada. Como que eu sei, professor? Porque a questão não diz. Esse é o ponto. Então o Josué de imediato começou a fazer o cumprimento da sentença, já começou a executar tudo que tinha que ser feito. Então neste caso o Josué não pode recorrer, tá bom? Então por quê? Ele poderia recorrer quando? Quando ele recorre e fica quieto. Ele não tem que pagar nada para ninguém por enquanto. Se ele está recorrendo, ele não tem que começar a construir a piscina agora, se ele está recorrendo, tá? Então essa é a ideia. Então olha só. Neste caso, diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que Josué, letra A, pode propor recurso de apelação que, em regra, impede a eficácia da decisão. Não, ele não pode propor o recurso de apelação. Por quê? Porque se ele começou a cumprir a condenação, ele não pode propor o recurso de apelação. Outra, ó, pode propor recurso de apelação. De novo, ele não pode propor recurso de apelação. E ainda tem uma outra coisa errada aqui, mas apenas poderá desistir do recurso com a anuência, com a concordância de Kátia. Tá mais errado ainda, por quê? Porque a pessoa pode desistir do recurso sem a concordância de ninguém, tá? É diferente você desistir da ação e você desistir do recurso. A gente já viu isso em aula, né? Então esse também é um ponto, tá tudo errado na letra B. Letra C, não pode recorrer uma vez que tacitamente, ou seja, implicitamente aceitou a decisão. Essa é a resposta, letra C, tá? Então essa é a resposta. Letra D, pode propor recurso de apelação impugnando apenas a condenação de danos morais? Não, porque ele depositou os valores dos danos morais, os valores da condenação, então ele não pode propor. Então o erro está em dizer que ele pode, tá? Ele não pode. E a letra E também pode propor recurso de apelação, não pode propor, desde que preste garantia diante da situação de dano grave, então a questão não fala nada disso, tá? Então aqui uma questão interessante, grande, mas que traz para você e que precisa trazer para você algumas malícias. O seu examinador vai tentar levar você na conversa. Por quê? Porque às vezes você está lendo a questão, você fala, nossa, o que será uma ação de obrigação de fazer? O que será, né? Sabe? Então esse tipo de coisa, por vezes, pode induzir o candidato em erro. E qual é o grande ponto aqui? Você precisa entender que o seu examinador, ele é uma pessoa formada em direito e ele por vezes vai colocar ali alguns termos na sua prova para tentar passar a perna em você. E o que a gente faz aqui? O que a gente fez aqui? A gente traduziu o que estava nesse exercício. É claro que durante a prova você vai ter que fazer isso de um modo mais rápido. Eu estou fazendo aqui demoradamente por didática realmente. Mas qual é o ponto? Aqui, lendo a questão, você ia entender o seguinte, o cara
quer recorrer porque ele perdeu, né? Ou ele poderia recorrer, mas já que ele cumpriu a condenação sem antes recorrer, ele não pode mais recorrer, porque não faz sentido ele recorrer, tá bom? Então, a resposta é a letra C. E aí, amigos, qual é o ponto, né? A gente tem lá no artigo 1000 do Código de Processo Civil a informação que responderia a essa questão aqui, a parte que aceitar expressamente. Então, expressamente ele diz, ele escreve lá, eu estou aceitando a decisão. Ou tacitamente. Tacitamente a gente até falou em aula, que é uma aceitação implícita. Então é aquela coisa, olha, você foi condenado a fazer tal coisa. Se eu quero recorrer, eu não vou fazer tal coisa, né? Então se a pessoa aceitar tacitamente ou expressamente, ela não poderá recorrer. Essa é a ideia. E aí o parágrafo único diz, considera-se aceitação tácita. Então o que é essa aceitação tácita, implícita? A prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ou seja, eu fui condenado ao pagamento e fui condenado à construção. Eu não posso recorrer contra isso caso eu já comece a pagar ou já comece a construir e já faça o pagamento, tá? Então essa é a ideia, meus amigos. Então neste caso aqui, a gente teria a resposta com base no artigo 1000 e também no parágrafo único do Código de Processo Civil. Então essa é uma questão que eu trouxe aqui para vocês, que poderia, a ideia dela estar na sua prova. Qual é a ideia? Se a pessoa foi condenada e não praticou nenhum ato com reservas, então ela tacitamente ela está aceitando o resultado do processo, então ela não pode recorrer, tá? Então veja só, a gente até já falou, só para a gente finalizar aqui, a gente até já falou uma vez que existem algumas situações que a parte que está recorrendo ou a parte que está fazendo lá a impugnação ao cumprimento da sentença, ao cumprimento provisório de sentença, a gente até falou o quê? Que a pessoa que está sendo cobrada, se ela quiser, ela pode fazer este depósito em juízo, tá? A pessoa pode fazer esse depósito em juízo, por quê? Porque a própria lei diz que neste caso a pessoa está fazendo o depósito para quê? Para que ela não incorra numa multa, em juros, nem nada disso. Só que veja, isso é uma situação diferente, porque aqui, no nosso caso, a gente tem uma situação em que a pessoa não recorreu. Por quê? Porque no primeiro dia a pessoa já começou a fazer o que tinha que fazer e além disso, ele fez o depósito integral dos valores. Você até poderia pensar, mas ele poderia ter depositado em juízo. Sim, mas como ele começou a construção da piscina, isso já significa que ele aceitou tacitamente o resultado do processo e, portanto, ele não poderia recorrer. Tá bom, meus amigos? Então, essa é uma questão aqui. Peço que você preste muita atenção nesse tipo de enunciado. Às vezes o enunciado mais grande, mais grande não, né, professor? Que às vezes o enunciado maior, né, um pouco maior, aí em relação àquilo que a gente está acostumado, mas de toda forma, acho muito relevante que você de fato, preste atenção para que você não seja pegado, não seja aí tomado de surpresa para a hora da sua prova. Tá bom, meus amigos? Olha só, estão abertas as inscrições da superrevisão para o concurso de escrevente. Professor, a superrevisão tem questões? Não, não tem questões, tá? As questões, elas existiram no momento anterior. Agora, neste momento, até na aula da superrevisão, na primeira aula de processo civil, eu até coloquei uma questão lá. Mas assim, não é o objetivo de você fazer uma revisão por questões agora. O objetivo não é esse. Essa parte de questões a gente deixou em aberto nos momentos anteriores. Agora, a gente tem a possibilidade. Claro, se você quiser as questões, me manda uma mensagem no WhatsApp e tal, eu te mando lá as questões. Mas veja, o que eu gostaria que você fizesse agora, né? Nesse pouco tempo que falta para a prova, que você entrasse na superrevisão. Por quê? Porque na superrevisão nós vamos cobrir todo o conteúdo de direito em alguns dias, tá? Com aulas aí espaçadas, de um modo que você consiga cobrir todo o edital da parte de direito. Claro, é uma revisão. Mas é claro que muita coisa que você não viu ou não aprendeu, você vai conseguir guardar também só com a superrevisão para você aumentar, para você subir a sua nota de corte, sabendo, entendendo que possivelmente muitas pessoas vão passar porque deram um sprint final agora no final para conseguir estar dentro da margem, dentro da nota de corte. Então o valor, o investimento que você faz para a superrevisão é de R$ 97,00. Então custa R$ 97,00 ter a superrevisão. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quanto custa não ter? É isso que eu quero que você responda. Por quê? Porque se o que custa não ter for melhor do que o quanto custa para você ter,
eu acho que aí você precisa pensar. Se aquilo que você está pensando em fazer, você que está aqui em todos os dias assistindo a todos os vídeos, será que não é o momento de você entrar para a superrevisão? Eu imagino que sim, porque, claro, você já está aqui me ouvindo e agora vai me ouvir de novo, só que tratando dos assuntos de uma forma muito mais dinâmica lá dentro da superrevisão. Tá bom, meus amigos? O link para você entrar na superrevisão está aqui embaixo. Se você foi meu ex-aluno de qualquer coisa, de turma de exercícios, de outra superrevisão, do plano mensal do Base Jurídica, se você foi meu aluno em alguma ocasião, também me mande uma mensagem que eu vou dar para você um cupom de desconto, tá bom? De 40% de desconto na superrevisão. Agora, mesmo sem o desconto, o valor de R$ 97,00, para quem nunca foi aluno, é um baita de um valor acessível, 12 de R$ 9,00, cara, não tem nem, tem coisa que você não tem nem que pensar para fazer, né? Então, e é aquela coisa, né? Será que um professor que traz 300 vídeos gratuitos no YouTube, será que ele não teria alguma coisa a mais a acrescentar numa coisa paga? Essa é a pergunta, tá bom? Então, é claro, eu tenho certeza de que é possível que a gente esteja juntos para a sua prova, aí de fato fazendo uma baita de uma super revisão para o seu concurso, tá bom? E aí, claro, se você vai fazer também a prova da Grande São Paulo, você já fica com esse conteúdo, porque para o concurso da Grande São Paulo eu vou fechar as inscrições da superrevisão, eu só vou abrir também lá perto da prova da Grande São Paulo, tá bom? Então, acho melhor que você, e eu posso até subir o valor também, né? Então, acho muito relevante que você entre agora, tá bom? O link está logo aqui embaixo, eu convido você a entrar lá, já temos a primeira aula de processo civil lá, uma aula já muito bem assistida pelos alunos, temos também a super aula de processo civil que eu coloquei dentro do nosso projeto aí da superrevisão, porque abrange tantos outros conceitos aí muito importantes para o nosso concurso, tá bom, meus amigos? Eu volto ainda em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui e eu quero ver você lá dentro da superrevisão, tá bom? O link está, de novo, está aqui embaixo, está na descrição do vídeo e está também no primeiro comentário fixado. Você vai clicar lá e vai aparecer lá a página da Hotmart para você preencher lá o que precisa preencher e aí depois você vai ser direcionado para fazer a compra, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Tchau!